palavras de vida eterna, como estão escritas em 2 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 18 até o final do capítulo, mas eu queria só destacar que hoje pela manhã eu preguei no texto anterior e tem uma transição, né? O verso 17, ele diz assim, e é fantástico, né, irmãos? Que versículo tremendo. Portanto, olha só o que diz aqui, ó. Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, e eu gosto até mais da versão anterior, a revista atualizada, é nova criatura. Aqui está nova criação. Criação é muito amplo para mim, né? E esse é o sentido do texto, mas assim, você é uma nova criatura. Você é uma pessoa nova, né? As coisas antigas, o quê? Passaram. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aí vem o texto da nossa noite aqui, para a gente meditar. Diz assim, ó, verso 18 para frente. Tudo isso provém de Deus. Se você veio pela manhã ou assistiu pela internet, de manhã a gente estava dizendo como que Paulo deixou claro toda a motivação do coração dele, toda a obra que Deus fez na sua vida, a mentalidade que ele construiu em Cristo, o modo com que ele via Jesus, via as pessoas, né, e se via também. E aí ele diz assim, ó, se alguém então está em Cristo, gente, a sua vida agora tem uma nova percepção. Você é nova criatura. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aí ele continua então dizendo, mas tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou. Guarda essa palavra. Reconciliou. Nesse caso aqui um verbo. Reconciliou. Consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Quantas vezes aqui a raiz da palavra reconciliação ou reconciliar aparece? Só nesses versos. Mas vamos lá. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio da gente. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado. Eu queria que a gente olhasse para esse versículo com muita propriedade. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha o que, gente? Pecado. Para que nele nos tornássemos o quê? Vamos voltar um pouquinho nesse versículo. Deus fez o quê? O que Deus fez? Então vou quebrar aqui a estrutura homilética. Eu já vou para esse versículo, depois eu volto. A homilética é a arte da pregação. Vamos voltar um pouquinho. Deus tornou pecado. Quem Deus tornou pecado? Quem? Ele tornou pecado. Você tem noção da ênfase dessa verdade? Deus tornou pecado. Quem? Conforme o versículo. Aquele? Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Você tem noção do que essa frase significa? A única pessoa, criatura, ser ou circunstância viva, desde quando Adão caiu no Éden, que não tinha pecado. Nada, nada. Nada de impureza. Toda a natureza que você olhar, o pecado está lá.
todo o seu coração, o seu corpo, a sua mente, as pessoas que você conhece, de todas as gerações, de todos os tempos, em todos os lugares, tudo está contaminado pelo pecado. Aquele que não tinha pecado. A única perspectiva de pureza, de santidade, de inocência, foi tornado pecado. Isso é muito forte. Mas Jesus pecou? Jesus perdeu a santidade dele? Mesmo na cruz, Jesus perdeu a santidade dele, a pureza dele? Em algum momento, Jesus deixou de ser santo, plenamente justo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos? Você acha que lá em Isaías capítulo 6, quando aqueles anjos cantaram e disseram tudo isso, diante da face de Deus, ninguém viu a Deus, a não ser através do unigênito, o Filho do Pai. Ninguém nunca viu a Deus. Você acha que Adão viu Deus como? O Pai? Não. Você acha que qualquer outra manifestação de Deus no Velho ou no Novo Testamento tinha alguma outra face que não fosse da segunda pessoa da Trindade? Ele é a manifestação de Deus, santo, irrepreensível, justo. Foi ele que apareceu para Moisés, foi ele que lutou com Jacó no Val de Jaboque. Não era um anjo, era o anjo do Senhor. Foi ele que apareceu sempre e sempre no Velho ou no Novo Testamento, porque ninguém vê a face de Deus a não ser em Cristo. E a pergunta então é, aí ele vem em tudo, irmãos, tudo, de tudo que foi criado, a única expressão de pureza, de santidade plena nesse mundo foi Jesus. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, e você também. Jesus não, ele é fruto do Espírito Santo. Nasceu de uma virgem. A própria humanidade de Jesus é a única expressão de algo plenamente separado do pecado. Põe o versículo de novo aí, por favor. Mas Deus fez o quê? Deus tornou se hoje, nesse exato momento, Deus juntasse todos os seus pecados, os seus. Não pense em mais ninguém. Tudo que você pecou até hoje. Aí Deus junta, põe num pacote só. Desde quando você nasceu até o momento que você está hoje aqui. Aí Deus resolve tratar tudo isso numa pancada só sobre você. Não, mas ele, porque ele é Deus, ele vai juntar também os que você vai pecar ainda. Junta tudo. Um pacote. E Deus fala assim, não, vamos resolver seu problema. Eu vou tratar toda a sua impureza, todo o seu pecado, num pacote só. Eu vou trazer tudo isso para a gente resolver agora. Numa pancada. Os seus pecados. Você aguentaria? Você suportaria? Por isso que eu disse, né? Que eu estava ali, enquanto a gente estava louvando, eu pensei assim, gente, eu vou voltar um pouquinho no que eu ia pregar. Mas eu queria parar para a gente pensar nesse versículo aqui um instante.
Deus tornou pecado por nós. Alguém que nunca pecou recebeu o peso, a culpa, a condenação de todos os seus pecados juntos, de toda a sua vida, os de trás, os de hoje e os da frente. Mas não só os seus, de todos aqueles que um dia serão salvos. O que significa? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. O que isso significa? Nós temos sequer uma fração dessa percepção? Jesus nunca pecou. Jesus é o Santo de Israel. Ele é plenamente puro e ele nunca deixou de ser puro. Mas quando a Bíblia diz que ele tornou pecado, significa o quê? Que todo o peso, de todos os nossos pecados, eu estou falando agora só de você, foram lançados nele. Outro texto diz assim: ele se fez maldição. Quem, gente? Não é um entre nós, é o Filho de Deus. Deus se dispôs a isso. O próprio Deus se dispôs a isso. Ele recebeu. Isso é muito forte. Como eu disse pela manhã, Paulo estava dizendo aqui para a igreja de Corinto: vocês estão achando que eu estou aqui para me recomendar a vocês? Vocês estão achando que eu estou aqui atrás de uma promoção pessoal, de um reconhecimento de vocês? Vocês não estão entendendo por que a minha vida é tão intensa nele, por causa dele? Então ele está fazendo uma construção desde o capítulo 4, capítulo 5, para dizer assim: vocês têm noção, percepção do que envolve uma vida em Cristo? Esse é o ponto. Esse versículo, o verso 21, meio que pega tudo que ele falou no capítulo 4, no capítulo 5, e diz assim: vocês não entenderam? Ele lançou no Filho dele cabalmente tudo. O Filho se tornou pecado. O Filho, quem é? Próprio Deus. Se tornou pecado. Levou tudo. E ele não tinha pecado. Ele não é como você e como eu. É isso que Paulo está dizendo. Ele era o único que não merecia essa condenação. Mas por que ele fez isso? Para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Agora vamos então para o início do que eu ia pregar, já que eu falei tudo isso. Nesse texto, nessa parte, depois de dizer assim: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas, o quê? Gente, isso é loucura. Isso é loucura para quem não entende a graça de Deus. Porque é o seguinte: não importa a conta. Não importa o tamanho da conta, não importa o tamanho da dívida. Isso importa para a gente, para Deus não importa. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação, nova criatura. Ah, mas o que ele fez? Muito, pouco, grande, pequeno, terrível, menos terrível, não importa. A questão é se ele está em Cristo. Por quê? Porque aquele que não
cometeu pecado, se tornou pecado por quem é pecado. Para que esse que é pecador se tornasse o quê? Justiça de Deus. A justiça dele vem sobre você. Olha que coisa tremenda. Então não importa a conta. Deixa eu te falar uma coisa. A conta importaria se Cristo não tivesse tanto poder. Vou repetir. A conta importaria se Cristo não tivesse tanto poder. Como ele tem o poder de perdoar o mais vil pecador, a questão não é o pecador. A questão é aquele que perdoa. E o mundo não entende isso. O mundo não entende isso. Como Deus pode perdoar uma pessoa tão má? A questão não é a pessoa ser má nesse ou naquele nível. A questão é, quem perdoa tem o poder mesmo para perdoar? Esse é o ponto. E a palavra-chave nos versículos que nós lemos é a palavra reconciliação. É uma palavra muito especial na Bíblia, e principalmente nesse texto. Aqui se apresenta como verbo, como também se apresenta como substantivo. E por que essa palavra é tão especial? Se a gente voltar lá atrás, quando Deus cria tudo, Deus cria as coisas boas ou ruins, pessoal? O que vocês acham? Deus cria tudo bom, não é? Deus cria tudo bom. Ele cria o primeiro dia, cria o segundo, tal. E ele diz assim, é bom. Quando ele cria a mulher, viu, irmão? Pôs na sua cabeça o nome de Jesus. Ele diz assim, muito bom. Então sua esposa, Deus criou tudo bom. Sua esposa foi criada como? Extraordinária. Uma coisa maravilhosa. Então, infeliz, né? Você camarada aí, ó. Pintou o cabelo, mas você pinta o cabelo, mas arruma uma esposa que vale a pena, viu? Muito boa, em nome de Jesus. Tá? Deus criou tudo bom. E quando ele fecha a criação com a mulher, companheira do homem, ele diz assim, é tudo muito bom. Mas, pessoal, lá na casa da gente nem tudo é tão bom assim, né? Vocês concordam comigo? Ou só na casa de vocês? Hã? É fácil? A convivência é fácil? Olha que coisa maravilhosa. O duro é que o pessoal põe esse trem na internet, mas tá bom, vai lá. Sexta-feira, nós tivemos uma clínica, sexta e sábado aqui, de discipuladores. Benção demais, né? Povo santo de Deus, um povo que é uma maravilha, gente consagrada ao nosso Senhor. E eu sou o pastor desse povo. Bênção. Eu e Naí saímos daqui. O que aconteceu daqui até chegarmos em casa? Tivemos uma discussão. Por causa de quê? A agenda. A agenda. Mas ainda bem que ninguém que é casado que nunca discutiu por causa de agenda. Começou sábado de manhã. Nós somos servos do Deus Altíssimo, tal e coisa, tal. O que a gente tinha que fazer? Sábado de manhã, pedir perdão um para o outro. Erramos. Dificuldade de administrar. Como é que a gente lida com as situações? Ela queria uma coisa, eu também queria. Ela queria eu lá com a Alice, no IP. E eu queria estar aqui e fazendo a obra de Deus. Todo mundo querendo coisa boa. Cuidar da filha, cuidar de tudo, cuidar. Mas às vezes a agenda. E como a gente administra isso? Como que dá tudo certinho? Aí nós tivemos uma certa discussão. Sexta-noite, só não conta para ela, viu? Ela foi lá ajudar com a meninada. Não disse para ela que eu contei isso aqui, não. Você entende? Deus criou tudo bom. Mas por que é tão difícil?
Por que que as nossas diferenças, que deveriam fazer assim, ó? Esses dias eu estava conversando com um casal aqui, o casal é muito diferente um do outro. Aí você olha, fala assim, Senhor, tem um lado que diz assim, né? Que bênção. Eles se complementam, são tão diferentes. Tem um lado. Mas tem outro que fala assim, meu Deus do céu, como é que esse casal vai dar certo? Porque as diferenças colidem. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos tanta coisa boa, tanto potencial, mas a gente tem muito conflito. Sabe por quê? Porque houve uma coisa chamada queda. Pecado. Queda. Quando a gente lê, como nós lemos, que Deus fez pecado aquele que não cometeu pecado, para que nós fôssemos justiça de Deus, o que Deus está falando? Houve uma obra de redenção. Deus interviu na história. Meus amados, minhas amadas, por que que a gente tem esperança? Por que que nós estamos aqui nessa noite? Por que que nós podemos olhar para frente? Por que que nós podemos passar por lutas, tribulações, situações e dizer assim, o meu Redentor vive? Por que que nós podemos ter perspectiva em Deus, expectativa em Deus? Porque o nosso Deus não nos deixou à mercê de nós mesmos, da nossa própria queda, do nosso próprio pecado, da nossa miséria. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, essa imagem e semelhança foi corrompida, nós somos pecadores, nós lutamos. Olha, seja honesto com você mesmo, a maior miséria da sua vida é você. Como na minha vida sou eu. Mas louvado seja Deus que mandou alguém santo, irrepreensível, para buscar em nosso favor uma justiça que nem eu, nem você podíamos ter. O nome disso é redenção. Então, de onde eu vim? Nossa, Deus me criou. Por que que o mundo é desse jeito? Porque houve queda. Por que que eu posso ter esperança? Porque tem um Deus que está agindo de maneira redentiva no mundo. Quando eu olho para frente, por que que eu posso ter esperança, expectativa boa no futuro? Gente, crente pessimista é crente que não entendeu o que Deus está fazendo na história. Porque assim, se você morrer amanhã, nossa, muita coisa ruim pode acontecer. Meu Deus do céu. Senhor amado, e se eu ficar doente? Se eu tiver um infarto? Se você está em Cristo, o que vai acontecer? Vamos fazer um culto, irmão. Você morrer, vamos fazer um culto. Vamos louvar a Deus. Cantar e glorificar o Senhor. Porque o servo dele ou a serva dele foi o quê? Promovido. Promovido. Porque nós estamos em Cristo. A gente vai sentir saudade, vai ser difícil. Né? Quem aqui quer perder uma pessoa muito amada, um ente querido? Mas se essa pessoa está em Cristo, ela está no Senhor. Então nós temos qual expectativa para a eternidade? Agora, enquanto isso não chega, considerando criação, queda, e que Deus trouxe sua redenção, aí vem a palavra que está aqui, reconciliação. É o que Deus está fazendo agora. É o que Deus está fazendo agora. Está reconciliando. Veja que o texto diz assim, que Ele está reconciliando. Isso é um tempo. Isso não é para sempre. Não haverá reconciliação eterna. A reconciliação é um tempo. Que tempo? Deus criou, o homem caiu, Deus mandou a redenção e agora Ele está fazendo o quê? Reconciliando. Em Cristo. Então aquele que não tinha pecado foi feito pecado. Para que nós fôssemos o quê? Justiça de Deus. E aí, essa é a obra
da reconciliação. Aquilo que Ele está fazendo hoje. O Senhor está fazendo isso hoje. Há uma obra. Eu nasci em 1973. Eu comecei a descobrir que eu estou ficando velho por causa de cadastro. Você já fez cadastro online? Cadastro online é uma coisa terrível. Por quê? Porque é assim, tem lá assim um númerozinho, né? Você vai puxando o número. Beleza. No mês só tem 31 dias. Aí você puxa lá. Eu sou do dia 1º. Aí, mês, você só tem 12. Então eu vou lá, 11. Quando chega no ano de nascimento, está lá assim, 2023. Aí eu vou, ou 2024, né? Aí eu comecei a perceber, meu Deus do céu, é muito número para trás. Você já não teve essa sensação? É horrível, é horrível. É horrível. Eu tenho que rodar 52 números. É muita coisa. Aí, esses dias uma pessoa falou assim, eu estou ficando velho. Nasceu em 90. Eu nasci em 73. Mas na história, é pouco tempo. Eu tenho um pouquinho mais do que meio século. Quantos séculos de história? E o que Deus está fazendo hoje, nesse momento? Reconciliando. Reconciliando pessoas. É o que Ele está fazendo na minha vida. É o que Ele está fazendo na sua vida. Então, essa obra tem como fruto eu e você, se nós estamos em Cristo. É para nós. Mas, nós que conhecemos essa obra e somos frutos dessa obra, diz o texto, agora nós temos o ministério. Tem uma história que, se ela não fosse cômica, ela seria muito trágica. Pastor presbiteriano, ele tem uma carteira de ministro. Ministro, né? A gente é ministro, tá? Me respeita, eu sou ministro. Então, tem uma carteira lá, ministro presbiteriano. Aí diz que um pastor chegou com uns problemas assim, a polícia rodoviária parou, né? E ele pegou a carteira dele e pôs o dedão no presbiteriano, né? E apresentou a carteira. Rapaz, me respeita, eu sou ministro. E aí o policial, não, o senhor é ministro, né? Carteira, pode ir, vai com Deus. A palavra ministro, ela parece meio sofisticada. Parece ser uma coisa legal, não é? Eu sou ministro. E aqui está dizendo que nós somos ministros da reconciliação. Você sabe o que significa ministro originalmente? Servo. Não tem glamour nessa palavra na Bíblia. Irmão, você é ministro. Irmã, você é ministra. De quê? Da reconciliação. Talvez você não é ministro presbiteriano, mas você é ministro da reconciliação. Ministra da reconciliação. Olha só, você tem um ministério. Mas isso não é uma coisa para a gente sair por aí e falar assim, me respeita que eu sou ministro. É uma coisa para a gente saber o seguinte, Deus está fazendo uma obra no mundo. O fruto dessa obra, a priori, quem é? Sou eu mesmo. Eu fui alcançado pela reconciliação. Agora, eu que fui alcançado pela reconciliação, diz o texto, que eu sou agora ministro, servo de Deus, para dizer. E aí tem uma parte aqui do texto que nós lemos que diz assim, é como se nós clamássemos, disséssemos para as pessoas, acorda, acorda, reconcilie-se com Deus. Deus está dizendo por intermédio da gente, reconcilie-se com Deus. Por quê? Porque o Deus que criou tudo,
mas que viu o ser humano romper essa relação de harmonia e trazer o mal para a sua história. Esse Deus interviu na história. E o tempo que as pessoas podem se reconciliar com Ele chama-se hoje. Hoje. Esse momento. E se você foi alcançado por essa reconciliação, você tem essa mensagem. Não só essa mensagem, você tem essa tarefa de dizer para as pessoas: reconcilie-se com Deus. E por quê? Porque aquele que nunca pecou se tornou pecado. Aquele que poderia julgar todos nós a partir dos nossos atos, ele tomou na cruz o nosso mal, o nosso pecado. Ele se tornou, irmãos, é muito forte. O Filho de Deus se tornou maldição no nosso lugar. Essa é a reconciliação. É só isso que pode quebrar a separação entre nós e o nosso Criador. É a única mensagem. É a única boa notícia. É a única possibilidade de alguém encontrar o que todos buscam de uma forma ou de outra, porque todos buscam, uns no dinheiro, outros na fama, outros no conforto, outros em outros ídolos, mas todos buscam a mesma coisa. Você só pode encontrar naquele que se fez maldição, que se tornou pecado por você. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida, não tem outra possibilidade, não tem outro nome dado no céu, na terra ou debaixo da terra que importa pelo qual as pessoas sejam salvas. Mas se você é fruto dessa obra, se esse Senhor te alcançou, agora você tem o ministério de, nesse tempo que está passando, porque ele vem, a consumação de tudo está por vir. Você tem esse tempo quanto a possibilidade de ser instrumento, de ser um ministro da reconciliação. Ou seja, como, Senhor, que eu respondo a essa obra tão tremenda que o Senhor fez na minha vida e ajudo pessoas a conhecerem o que o Senhor fez na história. O tempo chama-se hoje. Não tem outro tempo, irmãos. Tem muita coisa boa que a gente pode fazer. Eu não quero aqui minimizar nada de bom que você possa fazer. Você pode ser caridoso, você pode ser amoroso, você pode ser educado, você pode ser um pacificador de conflitos, você pode fazer tanta coisa maravilhosa, mas não há nada mais extraordinário que você possa fazer do que ser um ministro, um servo, uma serva da reconciliação. Não há nada melhor que você possa oferecer para uma pessoa do que dizer para ela o que Jesus fez pela sua vida. E às vezes não é fácil, não é? Às vezes não é fácil. Porque nós não convencemos ninguém. Por mais que seja extraordinário, Deus fez o Filho dele pecado por mim para que eu tenha a justiça dele. Que coisa tremenda. Mas eu não convenço ninguém. Eu só posso ser ministro. Eu só posso ser servo. Eu só posso ser instrumento. Quem que convence, irmãos? O Espírito Santo. Mas tem um lado bom nisso, não tem? Você não sente, não? Eu sinto. Semana passada, vocês estão vendo assim, eu não sou tão alto, né? Eu sou gordinho. Eu peguei 4 mobs como Uber nos dias que eu andei segunda a terça-feira. Sabe o que é mob? Os irmãos sabem?
aquele carrinho, né? 4 mobs brancos. Eu bati o meu recorde, né, de mobs numa semana só. 4 mobs. Mas quando eu peguei o 4º mob, lá na cidade de Campinas, São Paulo, eu até brinquei com o cara, falei assim, não é possível, cara, 4º mob, brinquei com ele, né? Que é um carrinho bem compacto, graças a Deus eu estava só com uma mochila e todos me serviram de um modo tremendo. Mas aí nessa brincadeira, a gente começou a falar das coisas espirituais. Lá na cidade de Campinas, São Paulo. E ele falou assim, então você trabalha com esse negócio, o que você faz? Eu falei assim, não, eu vim dar um treinamento. Treinamento de quê? Falar aqui para líderes na cidade. Líderes de quê? Líderes evangélicos na igreja. Eu acho interessante, eu gosto muito de Buda, eu gosto muito disso. Mas que bom, o senhor está fazendo um bem para a humanidade. Aí eu falei assim, posso te falar sobre o bem que Deus fez por mim? Eu acho que eu estou fazendo muito pouco. E, sinceramente, irmãos, eu só falei dessas 4 coisas. Falei assim, quem te criou? Por que você é do jeito que é, por causa da queda? O que Jesus fez por você e o que Ele tem para o seu futuro. E aí falei assim, então esse é o tempo da reconciliação. Esse é o tempo que Jesus pode te trazer para uma realidade nova, porque Ele pagou um preço por você. Eu lembro do rosto, apesar de ser o 4º mob, eu lembro o rosto do Uber que me levou lá do aeroporto de Campinas até o hotel onde eu dormi. E eu lembro da conversa. O que eu preciso ser honesto com você qual o resultado dessa conversa? Será que um dia eu vou reencontrar esse cara na glória? Acho difícil reencontrá-lo aqui. Deus pode fazer, concordam comigo? Eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, aquele homem ouviu de um ministro é o que mesmo? Servo, escravo. Não é ninguém melhor do que ninguém. Ele ouviu de um servo, Deus está te chamando para uma nova vida. Deus está te chamando para reconciliação. Eu não poderia fazer nada melhor por aquele homem do que dar para ele essa notícia. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem. E eu quero, mais uma vez, voltar nesse versículo final do texto. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a obra que Deus está fazendo em você. Se você tem aberto seu coração para Jesus, Ele tem te chamado para uma nova vida. Ele criou você com um propósito. O pecado te desfigurou, mas Ele lançou no Filho dele o peso dos seus pecados. De quantos pecados? Todos eles. Para que você tenha uma justiça que vem dele e uma vida nova que vem dele. E agora você é o quê? Ministro. Ministro de Deus. Para dizer para as pessoas, tem alguém que te ama tão profundamente, ao ponto de fazer isso por você. E aí nós temos o ministério da reconciliação. Isso também tem implicações práticas na sua vida. Se o centro da sua vida, se tudo aquilo que é o principal na sua existência, Deus está trabalhando, Ele não vai trabalhar o resto? Talvez você está passando por alguma coisa muito dura. Mas se Deus cuidou disso,
Talvez você esteja passando por uma situação que você tenha muitas perguntas. Mas se Deus fez isso por você, Romanos 8 diz assim: que diremos à vista dessas coisas? Que coisas? Isso. Um Deus que reconciliou a gente através do seu Filho. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho. Antes, por todos nós, o entregou, ou seja, jogou o peso do nosso pecado sobre ele. Porventura, não nos dará com ele todas as coisas? E aí o texto termina, Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Se você foi reconciliado com Jesus, quem pode te separar do amor de Deus? Será luta, tribulação, coisas do presente, do passado, altura, profundidade, demônios, anjos, nada, nada. Meus amados irmãos, isso é tremendo. A gente pode sair daqui com esperança. A gente pode encarar a semana sabendo o seguinte: nós somos frutos da reconciliação, como também somos agora instrumentos para levarmos reconciliação para o mundo. E isso deve trazer o quê? Alegria, esperança para a nossa vida. E claro, a gente sofre. Tem coisa que dói. Mas nós somos reconciliados com Deus que sabe o que dói. Você acha que Jesus não sabe onde dói? Como dói? Então a gente pode chegar e falar assim: Senhor, agora eu tenho vida com o Senhor. Então, está aqui, Senhor, minha dor, meu sofrimento, minha angústia. E a gente pode ser renovado em Deus. Talvez esse é um dos versículos mais extraordinários que nós temos na Escritura. 2 Coríntios 5:17. Você está em Cristo, filho? Você está em Cristo, filha? Se você não está, corre para Jesus, tá? Se você não está nessa noite, corre para Ele. Diz assim: Senhor, eu quero estar no Senhor. Mas se você está em Cristo, você é nova. O que, gente? Você é o quê? Você é nova criatura. As coisas antigas o quê? Ontem foi que dia? Sábado. Que dia do mês? As coisas antigas passaram. Ontem passou. Não é só lá o que está atrás, não. Ontem passou. Tudo se faz o quê? Novo. Você está aqui nesse culto? Está aqui? Ó, a Nair está ali atrás. Então, Priscila, a gente brigou sexta-feira. Tudo se fez novo. Vocês não falam amém, gente? Pelo amor de Deus. Celebra. Tá ruim em casa? Volta para casa, meu bem. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Com filho. Em nome de Jesus. Porque é isso que Jesus fez por nós. É isso que Jesus fez por nós. A gente pode viver um renovo de vida. Um renovo de vida. Um renovo de vida. E amanhã, se você encontrar alguém desesperado, não tem solução, não tem jeito, minha vida acabou. Tem gente assim, pessoal. Você pode dizer assim: não. Sabe aquela história? Sabe de nada, inocente. Que de inocente não tem nada, né? Sabe de nada, pecador. Tem uma vida nova. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos cantar ao Senhor. E talvez você precisa vir aqui e falar assim: Senhor, renova então minha vida, renova meu coração, Olha, o Gustavo foi me dizer: se tem uns trem que eu não concordo com Deus, eu e Deus a gente vive em briga. O problema é que sempre Deus está certo, eu estou errado, Fiquei sabendo, vocês talvez vão mudar, E rápido. Eu não estou concordando com esse trem, não. Vou falar com Deus. Mas é novidade de vida.
Ele é o Senhor, a gente obedece. Então, vocês vêm aqui para a gente orar, tá? Amo muito vocês, tá? Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor, e se tem um motivo...